e neste momento de ouvirmos os conselhos do nosso Rei Jesus Cristo, por meio da palavra, eu quero convidar você ao Evangelho de João, no seu capítulo 19. Abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 19, apenas o verso de número 30. Quero convidar você a este único verso e a porção das Escrituras para a nossa reflexão neste culto alusivo à ressurreição de Jesus. Vamos à palavra do Senhor e todo em uma só voz. Vamos ao texto. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém. Meus amados, é interessante ver ao longo da história o ser humano que dia após dia, ano após ano, década, ao longo do seu momento de história, o ser humano ele é ávido, ele é ansioso em buscar o triunfo. Quando olhamos para a vida do ser humano e o seu desenvolvimento ao longo da história, nós observamos que o triunfo pessoal sempre foi algo atrelado à característica humana, ao ponto em que as pessoas no passado e até hoje vivem muitas guerras. Você que gosta de filme medieval, você pode ver aí quantas guerras, quantos triunfos, quantos reinos que caíram, quantos reinos que foram conquistados. Hoje não muito diferente, talvez a guerra econômica, que estamos vivendo também na Ucrânia e na Rússia, enfim. Ser humano buscando triunfar sobre algum ideal. Além disso, nós também podemos observar que o ser humano ele busca triunfo familiar. E muitas das vezes numa história de família, naquela perspectiva de transferência de nome. Não, esse aqui é Rondesdowski. Colocando um sobrenome aqui para não ser o nome de ninguém, tá? Esse tem o meu sangue, tem o meu DNA, ele tem que triunfar, ele tem que seguir a carreira da família, ele tem que dar continuidade ao negócio. Tudo isso fala buscando o triunfo também pessoal, só que agora é uma tônica familiar. Por último, nós também podemos ver o triunfo espiritual. Talvez hoje, pelo presente, pelo que nós estamos vendo, as pessoas estão buscando triunfar de um modo espiritual. Como assim, pastor? É o triunfo do Jesus mágico. Daquele que eu vou vencer. E o tempo todo no culto nós estamos aqui, nós já vencemos, Jesus já deu a vitória. E as pessoas ainda insistem com a mentalidade, não, eu vou vencer, eu vou triunfar, eu vou fazer. E as pessoas buscam Jesus pelas motivações erradas. E é interessante observar o quanto as pessoas têm buscado Jesus mais pelo que ele pode dar, isto é, numa visão materialista de posse do que ele pode te dar, do que de fato pela grande salvação esse religião. E aí vivemos esse triunfo também de conquistas que apontam para momentos passageiros, seja de guerras, seja familiar, seja espiritual, todos esses triunfos têm um fim. E o fim é o coração do homem que vira e mexe, é para satisfazer o seu próprio ego. Interessante que o texto de hoje, ele nos leva a uma perspectiva diferente do que é triunfar. E hoje aqui nós observamos uma conquista, um triunfo atemporal. Porque, via de regra, o reino da Babilônia, o reino persa, o Império Romano, triunfou. Mas acabou. Não existe mais. Só a história, o legado, talvez poucos costumes. Acabou, irmãos. Mas quando nós olhamos para o triunfo de Cristo na cruz do Calvário, nós observamos esse triunfo perpetuando no coração daquele que responde positivamente ao Evangelho. E é sobre essa diferença hoje que eu gostaria de trazer para vocês a reflexão acerca do termo está consumado. E muitas das vezes nós não paramos para pensar que tudo o que nós precisamos viver quanto seres humanos é o brado da vitória que Jesus já exclamou na cruz. O brado do Rei dos Reis vencendo a morte, vencendo o maior inimigo da humanidade, em que a humanidade faz de conta ou não entende que existe. E aqui esse texto de João, capítulo 19, verso 30,
vem nos trazer a importância de que todas as coisas, grave bem isso, todas as coisas em Cristo Jesus, essas coisas já foram consumadas. Portanto, para nós, o que importa a partir da cruz, o nosso marco zero é viver diante dela, a partir dela, caminhar para frente. E o que para trás ficou, de fato ficou, ou seja, os nossos pecados, os nossos velhos hábitos, a nossa vida regressa, passada, não importa mais. O texto de hoje, irmãos, ele vem nos orientando porque nós estamos vivendo um momento histórico muito interessante em que o que importa é ser feliz, o que importa é triunfar a qualquer custo, o que importa é fazer o que eu quero, o que eu entendo, que me satisfaz. Mas a partir do brado da vitória de Jesus Cristo, nós entendemos que o que importa é viver a consumação que Cristo já operou naquela cruz. E hoje, neste culto alusivo à ressurreição, à Páscoa, nós temos que olhar para a verdade que está apontada nesta expressão, está consumado. Então, é uma verdade que eu quero trazer ao coração dos irmãos, antiga, porém atual, que não pode ser esquecida. Antes, ela deve nortear o nosso padrão, o nosso modelo de vida hoje aqui na Terra. Em que momento, então, essa expressão está consumado, ela se deu? No ato da crucificação de Jesus. É interessante observar que o texto de João, capítulo 19, aqui apenas do verso do número 30, é o texto da crucificação de Jesus, onde aqui Jesus ele já operou toda a sua obra, ele ensinou, ele curou, ele expulsou demônios, ele andou com seus discípulos, ele comeu, ele bebeu, ele visitou, ele delegou tarefas. Jesus já havia exercido boa parte do seu ministério terreno. Mas faltavam ainda duas etapas. E uma delas está aqui. O momento de entregar ao Pai o teu espírito. A ideia que o texto nos fala está consumado. E inclinando a cabeça, o Senhor rendeu o seu espírito. Então é nesse momento em que Jesus aqui, depois da ceia, já traído, abandonado por muitos já, está exposto. Exposto aonde, pastor? Na cruz. Num símbolo de vergonha, de humilhação, de dor, de desprezo, com o objetivo, então, de completar a sua obra salvífica e, assim, pagar pela dívida, não que ele fez, mas que nós fizemos. Jesus aqui, ele vem colocar a sua vida como pagamento de uma dívida em que nós não teríamos a capacidade de pagar. E é interessante o quanto ainda nós insistimos, talvez, em viver pelas nossas obras, em viver pelos nossos méritos, achando que Deus ele se agrada do modelo de vida que nós levamos, do tipo assim, eu vou na igreja um mês, falto na igreja o ano todo. Ou eu dou algo em troca que Deus vai me abençoar. Ou ainda, eu vou à casa do Senhor esperando bênçãos de Deus. Não existe este modo no Evangelho, meus irmãos. E sem dúvida, se você vive assim, é porque você não entendeu a proposta do está consumado. E aqui Jesus na cruz, além de estar neste símbolo de vergonha, de dor, neste símbolo que mostra a sentença de algo, e aqui a sentença do próprio Cristo, Jesus está na cruz para cumprir o seu plano salvífico, que começou a dar errado desde quando o primeiro casal, Adão e Eva, lá em Gênesis 3, quebrou a aliança com Deus, desviou o seu olhar de Deus, e eles olharam, obviamente, para a sua própria vontade. Por isso, essa ideia de triunfar, ela é tão perigosa, ela é tão catastrófica diante da nossa existência. Porque o primeiro casal nos ensina que nós não sabemos triunfar em nada. Não é à toa que nós triunfamos porque Cristo triunfou. Ele fez a vontade do Pai, não em nós. E é interessante que Jesus, então, ele vem completar esse sistema de sacrifício. Para você, leitor do Antigo Testamento, sabe-se muito bem que para o perdão, para receber o perdão, a pessoa tinha que ali imolar um cordeiro, entregar esse cordeiro ao sacerdote. E o sacerdote ali quebrava aquele cordeiro, colocava aquele cordeiro no altar,
separava todo aquele cordeiro, preparava o cordeiro para ser oferecido diante de Deus. E lembrando que o cordeiro era sem defeito, sem imperfeição, já apontando para a salvação de Jesus Cristo aqui no Novo Testamento. E aqui Jesus, então, ele é de fato esse tipo que foi levantado no Antigo Testamento, cumprindo a sua obra para o quê? Remir o povo dos seus pecados, lavar o povo. No derramar do sangue, que já já nós veremos por meio da celebração da ceia do Senhor, nós observamos o quanto o sangue de Jesus, ele é precioso para purificar os pecados que existem em nós. Observamos também que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, que veio satisfazer a vontade do Pai, porque ele não pecou. Somente Cristo poderia fazer isso. Por último, Cristo ele vem completar a obra em que nós no passado, então, quebramos. Meus amados, neste local de sentença de morte, grave bem isso, na cruz, Jesus aplicou a sentença da vida. Embora o cenário seja de dor, o cenário seja de morte, o cenário seja talvez para muitos de, isso não é triunfo não, pastor, isso é derrota. Muito pelo contrário, Jesus vem nos ensinar que a vitória para o povo dele vem por meio da sua morte. E nós temos então que olhar para a vida de Jesus e entender o seu propósito, que não é te fazer triunfar em coisas materiais, meu amado irmão. Não é te fazer triunfar por meio das suas vontades, dos seus achismos, dos seus caprichos. Não mesmo. Jesus ele vem nos ensinar por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição que tudo está consumado, porque ele nos dá a vitória sobre a morte, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso aqui Jesus ele vem nos ensinar que quando ele ali vai ao madeiro e morre, e ao terceiro dia ele ressuscita, nós temos vida a partir de Cristo. E isso significa dizer então, meu amado irmão, que em Cristo Jesus, eu e você, nós temos uma nova oportunidade. Isso talvez pode parecer confuso para você que está ouvindo essa mensagem a primeira vez. Mas a verdade é que o fato de não haver contentamento, celebração à vida, um casamento equilibrado, satisfação na profissão, cuidado com o corpo, vida alegre e feliz diante de todos os aspectos da vida, sem dúvidas, isto é falta do Evangelho de Jesus que nos ensina e se está consumado. Nós só encontramos sentido, nós só encontramos propósito, nós só encontramos verdade e vida quando nós vivemos esta realidade em nosso coração. Está consumado. E assim hoje, meus amados, nós podemos celebrar a vida a partir de Cristo e a partir do seu brado vitorioso que é está consumado. E qual a importância, então, pastor, de aprendermos sobre esse brado, de falarmos sobre esse brado da vitória? Irmãos, porque muitas pessoas hoje estão bradando de um modo que não reflete a verdade de Jesus sobre nós. As pessoas estão bradando, buscando, de fato, as suas perspectivas, os seus caminhos, as suas realidades. Mas hoje a palavra do Senhor vem nos encorajar, irmãos, que o brado do Senhor Jesus é um brado diferente do nosso tempo. E hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas aplicações a partir deste brado da esperança, que é o brado de Jesus está consumado. E aqui eu quero deixar para o coração da igreja uma aplicação central. E a aplicação é que há esperança a partir da consumação de Jesus. E as crianças que estão no templo e agora vão desenhar, vocês podem desenhar a cruz, obviamente ilustrada aqui atrás. E nesta cruz eu gostaria que vocês hoje, crianças, pudessem desenhar um véu sobre essa cruz, deixando ali que a ideia de Jesus, ele rasgou o véu. E nós temos acesso ao Pai agora. Está consumado, todas as coisas são possíveis, porque em Cristo as tornou possíveis no tocante à salvação que Ele nos dá e essa ligadura, essa ligação que Cristo nos faz com Deus. Então, crianças, desenhem a cruz e um véu sobre a cruz. Então,
Amados irmãos, a aplicação central é a esperança a partir da consumação de Jesus Cristo. Mas a grande questão é, como eu posso desfrutar dessa esperança? Porque se Cristo, de fato, ali executou tudo naquela cruz, como eu posso viver essa realidade na minha vida? Como eu posso desfrutar com alegria deste brado de vitória, pastor? É o que eu quero deixar ao seu coração hoje. Então, em primeiro lugar, meu amado irmão, você pode desfrutar da consumação de Jesus Cristo, morrendo com Cristo e ressuscitando com Ele, para a glória do Senhor. Gravem bem isso. Morrendo com Cristo e ressuscitando com Cristo. Mas espera lá, vamos lá. Eu não estou falando para você chegar ali na Ponte Velha e pular da ponte, morrer. Não estou falando sobre isso. Estou falando você ir para a linha do trem e passar na linha do trem. Não estou falando isso. Porque, via de regra, quando as pessoas não encontram mais sentido da vida, é geralmente o que elas fazem, correto? Vocês concordam comigo? Perdendo sentido, a ideia é dar cabo à vida, mas essa não é a ideia, que fique bem claro isso. A ideia é que é uma mudança de vida a partir de Jesus, o que nós chamamos então de arrependimento. Então a ideia de morrer com Cristo é olhar para tudo o que Cristo fez, é olhar para o chamado da esperança que Ele nos faz, é olhar para vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tomai o jugo, aprendei de mim. Eu sou manso, eu sou humilde, o meu fardo é leve. Portanto, a ideia de morrer com Cristo é a ideia de matar o seu eu, as suas perspectivas, os seus triunfos, os seus brados, e tão somente dar lugar ao brado vitorioso de Jesus na sua vida. E viver assim a partir deste brado. Assim nós devemos olhar para o arrependimento numa perspectiva de mudança de vida, mudança de direção, uma entrega total ao Senhor, conversão, nascer de novo, ter uma nova disposição de vida. Ilustrando bem é quando nós estamos com Cristo e o Senhor, e clamamos para o Senhor, Senhor, faça a obra em minha vida. Mude a minha cabeça difícil. Mude o meu coração. Senhor, derrame sobre mim a salvação que só o Senhor pode dar. E é muito interessante porque morrer e ressuscitar em Cristo Jesus também tem um olhar importante, irmão, que é o olhar da cruz. Não estou prometendo vida fácil aqui, não estou prometendo caminho de flores, de alegria, ou como muitos prometem hoje aí, o chocolate, aquela coisa docinha que vai lá adoçar o final do paladar quando a gente recebe. Não, não. Mas lembre-se que a cruz é um símbolo de dor e vergonha, irmão. Deveria ser nossa, mas Cristo levou sobre si o madeiro. Meus amados irmãos, nós podemos desfrutar dessa esperança em Cristo Jesus, porque como Jesus disse para Lázaro, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto. Irmãos, esta fala de Jesus ela tem duplo sentido. O primeiro é o sentido espiritual mesmo, o pós-morte, depois da morte. Teremos vida com Ele. Mas, sobretudo, essa realidade de vida abundante, vida contente, vida alegre, vida feliz, vida de satisfação plena no Senhor, vem o outro lado agora. Ela começa a ser real agora. Porque aquele que crê em Jesus tem vida agora em isso. Eu creio nisso. Portanto, nós podemos desfrutar da esperança de Jesus, porque ele já bradou naquela coisa, está consumado. E todos aqueles que morrem e ressuscitam com Jesus têm a esperança da salvação. O segundo ponto que eu quero deixar no coração dos irmãos essa noite é que há esperança a partir da consumação de Jesus, e desfrutar desse ponto é ter paz que Deus. Amados irmãos, se existe algo muito caro nos nossos dias, é este aspecto chamado paz, esta ideia chamada paz, essa palavra chamada paz. Alguns vão dizer que não existe paz sem
E se existe guerra nesse processo do evangelho, você pode ter certeza, Jesus já venceu essa. Meu amado irmão, eu quero dizer para você que a paz com Deus, ela foi restaurada por conta desse brado poderoso de Jesus. E este brado de Jesus alterou a nossa posição, o nosso status diante de Deus. Eu quero trazer ao seu coração que antes da obra salvífica de Jesus, nós estávamos dispersos. Como diz Paulo em Efésios capítulo 2, éramos assim inimigos de Deus, filhos da desobediência, andando segundo o curso deste mundo. E meu querido e meu amado irmão, para onde o curso deste mundo está apontando? Para a morte, para a perdição, para a vida desordenada. E aí por isso você vê homicídio, prostituição, ganância, arrogância, tantos outros pecados, irmão. Mas Paulo também vai dizer lá em Efésios capítulo 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele derramou a sua graça, o seu amor sobre nós, o seu favor imerecido. Para que eu e você hoje, a partir do brado de vitória de Jesus e da sua ressurreição, pudéssemos assim ter livre acesso à presença do Pai. E é um dado aqui muito interessante, que nos tempos de Jesus havia um véu que separava e simbolizava a presença de Deus e a presença do povo. O povo, por conta dos seus pecados, da sua vida desregrada, não podia acessar a parte do véu. E quando Jesus ele entrega ao Pai o seu Espírito, o véu do templo, e agora, pelos méritos e a obra de Cristo, nós temos acesso face a face com Jesus. Meus amados, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Por isso, a obra de Jesus nos leva à paz com Deus e assim não há mais separação. E por isso nós podemos cantar: nenhuma condenação há para quem está em ti. Exatamente. Pois a vida, quem lembra do cântico? Completa está no sangue que verteu ou que desceu na cruz. Portanto, queridos, é isso. E assim eu quero ilustrar esse ponto também e dizer, queridos, observe bem o Jesus em que vocês estão buscando. E por que eu estou falando isso? Para que você não se frustre. Uma das coisas que eu tenho observado no nosso tempo é que as pessoas andam muito magoadas com as dores. Diante do enredo, diante da exposição, diante de tudo que lemos na ordem do culto, diante de tudo o que nós cantamos aqui, que mal Deus te fez? Qual foi a agressão que Deus cometeu contra vocês? As pessoas muito magoadas, revoltadas com Deus. Mas é porque não colocaram Deus, literalmente, no seu devido lugar, como rei e soberano que rege e sustenta a terra. Mas essas pessoas às vezes se colocam no lugar de Deus. E aí elas não conseguem ter paz com Deus, porque não são os méritos de Cristo sobre ela, mas os méritos dela sobre Jesus Cristo. Inverte a lógica que a conta vai casar, ok? Vamos lá. Por último, eu quero deixar o seu coração a esperança a partir da consumação de Jesus. E eu posso desfrutar dessa esperança, vivendo a esperança da consumação em todo o tempo. Quando Jesus ele exclama naquela cruz, está consumado. Essa expressão de Jesus ela tem para nós dois sentidos. O primeiro é que ele está dando a vitória para o seu povo, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória que nos coloca agora de pé por meio de um rei que foi prometido, que é vitorioso, que triunfou na maior batalha daqui.
E por outro lado, também há a compreensão de que nós, como servos do Senhor, temos que caminhar ao longo da vida, olhando então somente para a eternidade. Então eu quero dizer para o seu coração nesta noite, para os seus ouvidos e para a sua vida, meu amado irmão, as dores do nosso tempo, elas não podem ser comparadas com o valor da consumação. Gravem bem isso. O que nós vivemos, o que nós passamos, as dores que nós temos, as lágrimas que rolam e rolam mesmo, as dores no peito que às vezes é forte, é complicada, sei também, passo por algumas como vocês também, situações diversas. Irmãos, nada disso pode ser comparado com o valor da consumação de Jesus Cristo. E por que eu estou ensinando isso, meus amados irmãos? Porque está consumado. O que importa para nós é o que Jesus operou na cruz. O que importa para nós é o que nós vamos viver com Cristo depois da cruz. O que importa para nós é para onde nós estamos indo, e nós estamos indo para um lugar em que não haverá mais choro e lágrimas, irmãos. O que não isenta a realidade é choro. O que não isenta a dor. O que não isenta a dúvida. O que não isenta o anseio. Mas eu quero dizer para vocês que tudo isso é sombra da glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Portanto, meu amado irmão, não perca da sua caminhada o valor da consumação. Sendo assim, mantive a sua esperança a partir de Jesus. Mantive a sua caminhada a partir da ressurreição de Cristo Jesus. E assim, grave isso. Viva com a visão celestial. Olhe para a cruz. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Então, meu amado irmão, olhe para a cruz de Cristo. E eu quero ilustrar esse momento também, trazendo ao seu coração o seguinte, irmão, nós teremos dias abertos. E como assim, pastor? Dias de igreja cheia. Que bênção, que beleza. Vocês não sabem como está bonito ver vocês aqui. Famílias reunidas, como eu sempre brinco com vocês, bonitos, cheirosos, alegres, dispostos, alegres em circular. Nós teremos dias alegres no parque, dias de casamento, dias de festa, dias de receber aquele 13º bem legal. Acho que todo mundo aqui gosta disso. Para quem trabalha, lógico. Tem que ressaltar isso, né, Célia? Para quem trabalha, tenho certeza. É bom demais, dias de céu aberto. É dia de viver, de fato, a vida debaixo de sol com alegria, com prontidão, com vontade. Nesses dias, continue olhando para Cristo. Nesses dias, continue olhando para Cristo. Mas eu quero ressaltar também que nós teremos dias, amados irmãos, nublados. Que dias são esses, pastor? O dia em que para fechar o ano e cair o 13º você vai se demitir. O dia em que nós vamos perder aquele que nós amamos. O dia talvez, como a igreja aqui já viveu, de ter um culto com 12 pessoas, 15 pessoas, 10 pessoas. O dia em que talvez nós vamos descobrir a doença que não gostaríamos de descobrir. O dia em que vai começar a dar dor na coluna que a gente não gostaria de ter a dor na coluna. O dia, irmãos, em que talvez aquele castelo de areia que a gente tem projetado para a nossa vida, ele vai ruir com alguma onda. É o dia nublado. Esse dia talvez ele possa chegar para todos nós aqui. Mas ainda assim, eu quero dizer para vocês essa noite, vivam com a certeza de que tudo foi consumado por Cristo Jesus. Não percam a esperança, nem os dias abertos e nem nos dias nublados. Continuem olhando tão somente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus. Tudo está consumado. Que Deus os abençoe.